Olá, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com o Salmo 116. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso propósito. E se Deus quiser, nós vamos chegar até os 150. Amém? Então, Salmo 116. A gente ora no começo, medita a palavra, ora no final. Vem, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque tua misericórdia se renova a cada manhã. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Nos ajude a ter discernimento, entendimento. Que nosso coração esteja aberto a ti, Deus, para receber da tua palavra. Receber da semente que é a tua palavra. E que ela venha crescer, prosperar e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 116 está falando assim, ó. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e minhas orações. Porque inclinou para mim o seu ouvido, enquanto eu viver, o invocarei. Vamos só parar um pouquinho aqui. Enquanto que esse salmo fala sobre que Deus nos ouve, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o que nós estamos conversando, Ele ouve as nossas orações. E aqui está falando, enquanto eu viver, eu invocarei. O que é enquanto viver, eu invocarei? Minha primeira decisão é chamar o Senhor. Antes de eu tomar qualquer decisão, eu clamo a Deus, eu peço ao Senhor. Então, esse deve ser a nossa atitude como servos de Deus, como pessoas que querem andar com o Senhor, que querem permanecer no caminho do Senhor. É sempre buscar a direção de Deus, principalmente em decisões que podem mudar a nossa vida totalmente, decisões muito difíceis ou decisões que irão impactar a nossa vida, a vida das pessoas ao nosso redor. Nós devemos sempre estar consultando o Senhor, sempre buscar na palavra, buscar com alguém que a gente sabe que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que ora, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Então, andar com essas pessoas e buscar a orientação dessas pessoas que ouvem ao Senhor. Amém? E sempre invocar o nome do Senhor, sempre clamar e aguardar pela resposta. Laços de morte me envolveram, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Então, angústia e tristeza, gente, são laços de morte. São sentimentos que nos afastam do Senhor. São sentimentos que querem nos empurrar a um abismo, à depressão. São esses sentimentos. E Deus é que nos tira dessa situação. Você está passando por esse momento de angústia, de tristeza? O Senhor é forte. O Senhor é capaz, o Senhor faz um milagre de te tirar dessa situação. Basta você invocar o nome do Senhor, basta você clamar. Eu vi só um anúncio do vídeo de uma pessoa falando assim, que pediu para Deus para levar, para ela ir embora, porque ela queria morrer, porque ela não estava suportando mais. Mas só que com o Senhor, a gente suporta coisas que para outros é insuportável. As pessoas olham assim e falam assim, não, no seu lugar eu não suportaria. E é verdade, porque uma pessoa que não tem Deus, ela não suporta muita coisa, ela sucumbe em meio às dificuldades da vida, porque a vida é difícil, a vida é difícil. É nós que temos que nos tornar resilientes, é nós que temos que segurar a mão do Senhor e suportar tudo aquilo que está por vir, não é verdade? Porque a gente passa pelo vale, vai na montanha, né? Tem vitória, mas passa por outro vale. E é assim a vida até a volta do Senhor Jesus ou até o Senhor Jesus nos chamar para a glória. Então, nossa vida vão ter altos e baixos. O que a gente precisa? Ter plena convicção de que aquele que nos chamou, aquele que ouve a nossa voz, a nossa oração, está pronto para nos responder. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é atencioso. Nós temos que ter essa convicção de que não estamos sós. O Emmanuel é o Deus conosco. Deus está conosco em todas e qualquer circunstância. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso comigo. Visto que me livraste da morte, das lágrimas dos meus olhos, meus pés da queda, andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Então, há duas formas de andar na terra, longe de Deus e na presença do Senhor. E eu vou te falar, o melhor lugar para a gente andar é na presença de Deus. É na presença de Deus. Eu estava ali, pegando algumas roupas ali, o Senhor
falando, eu senti assim, o Senhor falando no meu coração, porque às vezes a gente fica olhando a vida de quem está na internet, de quem está crescendo na internet, de pessoas que são famosas na internet, e a gente fica questionando por que essas pessoas têm tudo, estão aparentemente felizes, e a gente que segue ao Senhor está passando por luta. Talvez esse seja o seu questionamento, mas muitas pessoas estão na internet fingindo ter uma vida que não existe, estão descendo para o caminho da morte. Você tem o caminho da luz, o caminho da vida, e está comparando uma comparação injusta. Por quê? Porque nós estamos ligados à vida eterna. Nós estamos ocupados pensando na vida eterna. E tem muitos que estão na internet que eles estão ocupados pensando na vida terrena, em fazer o seu nome aqui nessa terra. E é tão passageiro, a vida do homem é como um sopro tão passageiro que não vale a pena. Então tire isso do seu coração, tire a inveja do seu coração, tire a murmuração da sua boca. Você tem uma porta aberta, né, do Senhor para a sua vida, para que você saia dessa situação, saia dessa depressão, saia desse desânimo, saia desse ambiente. Pare de ficar olhando a vida dos outros. Foque na sua vida, naquilo que Deus tem para você, no propósito de Deus para a sua vida. E onde está o meu propósito? Está em Deus. Então, quando eu busco a Deus, eu leio a palavra, eu medito. O nosso propósito ele vai sendo revelado à medida que a gente vai andando com Deus. E a gente confiar no Senhor, Ele mesmo vai revelando aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então nós precisamos andar com o Senhor. Então não compare a sua vida. Você está no caminho da luz, você está no caminho da vida. Há pessoas que estão fingindo ser felizes, estão descendo para o inferno. A alma delas estão lançadas nas coisas desse mundo. Elas não têm tempo para Deus, não consultam a Deus, não quer saber de Deus, acha que Deus não existe. Então não compare sua vida com o que as pessoas mostram na internet, né? Que é só uma fração da vida delas, não é a vida em todo. Vamos continuar. Visto que me livrasse da morte, das lágrimas dos meus olhos e meus pés da queda, andarei na presença do Senhor nas terras dos vivos. Conservei a minha confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Então olha que interessante, conservar a confiança em Deus, mesmo passando por tempo de aflição, mesmo passando por tempo difícil, conservar a confiança em Deus. É igual a mente de Caleb e de Josué, mesmo com tantos obstáculos pela frente. Eu escolhi confiar no Deus que falou que ia me dar a terra prometida. Então mesmo que os obstáculos estejam grandes, os gigantes tenham se levantado, conserva a sua confiança, a sua perseverança, sua mentalidade de vencer, e você vai conseguir vencer. Então, conserve, mesmo diante da dificuldade, conserve a confiança em Deus. Amém, gente? É um abençoado passando ali com a música. Eu já falei com vocês que eu moro na avenida, né? Então foi um barulhado, mesmo eu fechando a janela. Entra muito barulho aqui ainda. Mas tá bom, vamos dar continuidade. É assim mesmo, quando a gente se dispõe a ler a palavra, a meditar na palavra de Deus, acontece um tanto de coisa para nos tirar a atenção. Vamos lá. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Não tem equivalência, gente. A gente não consegue se igualar ao Senhor em bondade, daquilo tudo que Ele nos dá, todos os benefícios que Ele nos entrega. Nós jamais conseguiremos. E Ele nos pede algo tão simples, que é o nosso coração, nosso tempo, passar tempo com Ele, orar, meditar a palavra. É tão simples, não vai mudar. São coisas que o Evangelho não vai mudar e pode ser pregado aqui. Você pode ir para um congresso ali, outro ali, conferência, isso e aquilo. Mas o básico do crescimento cristão ainda é a palavra, oração, jejum. E não vai mudar. Não vai mudar. Parece uma coisa simples, mas grande parte das pessoas não fazem. Então elas ficam buscando aqui, ali, aqui, acolá, ao invés de ir para dentro, de mergulhar na palavra de Deus, de orar, de jejuar. A única forma de crescimento. Eu posso receber a unção de alguém pode pôr a mão na minha cabeça, me ungir, declarar aquilo que Deus falou, revelar aquilo que Deus falou. Mas se eu não for para o meu secreto,
para saber qual que é o meu comportamento diante da revelação da palavra de Deus, não vai servir de nada, não vai adiantar nada. Eu vou ficar esperando algo que não vai acontecer. E aí vem a frustração. Então, se você receber uma palavra profética sobre a sua vida, receber uma unção de Deus, você precisa se desenvolver, você precisa ir para o secreto, você precisa orar, ter tempo de oração, ter tempo na palavra de Deus, ter tempo de períodos de jejum, para que você consiga discernir o tempo da sua vida, o tempo de Deus na sua vida. Uma coisa que eu e meu esposo faz muito é todo ano a gente pede a Deus uma palavra, uma direção para o ano. E esse ano o Senhor nos deu a palavra de renovação da mente. Então, renovou a mente, mudou a atitude, mudou o ambiente. Então a gente está tentando caminhar nessa palavra, debaixo dessa palavra, mudança de mente. Quero mudar minha mente, quero mudar minha atitude, quero mudar os ambientes. Então é sempre bom a gente pedir a Deus, me dá uma palavra para minha vida. O que o Senhor quer para minha vida esse ano? O que o Senhor quer fazer na minha vida esse ano? E o Senhor tem falado conosco. Amém? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de teu servo. Livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graça, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Eu tenho um vídeo só de falando de votos. Inclusive tem que fazer outro vídeo para acrescentar aquilo. Mas aqui fala de votos que ele fez ao Senhor. Eu já li também Salmos falando da pessoa muito angustiada, ela vai para o jejum, ela faz um voto. Eu já dei testemunho que eu fiz um voto com o Senhor de não usar mais calça, jeans, não usar nenhum tipo de calça, porque eu queria um milagre do Senhor, eu teria de ser um milagre mesmo, porque não havia possibilidade, não havia porta, e Deus abriu a porta, Deus agradou do meu voto e abriu uma porta para que aquilo que eu estava pedindo a Ele, que era minha casa pronta para mim poder mudar, Ele fez. Então eu fiz um voto de não usar nenhum tipo de calça, eu uso saia e vestido, short por baixo do vestido, short para fazer em casa, mas calça, eu não uso nenhum tipo de calça, porque eu fiz esse voto com o Senhor e cumpro o voto. Então, se você fizer um voto com o Senhor de algo, cumpra o voto. Outro voto que eu fiz com o Senhor, eu não uso brinco, né? Eu não uso voto de vaidade contra a vaidade. São votos meu e Deus, então eu não imponho para ninguém, você tem que fazer isso. Não, é uma coisa entre eu e Deus, e é algo que me faz lembrar do Senhor todos os dias, toda vez que eu vou vestir roupa, toda vez que eu vou sair, que eu lembro que eu não uso brinco. Então, é um voto que eu tenho com Deus, é eu e Deus. Então, faça um voto com Deus, não faça voto de todo voto que você não vai cumprir. Faça um voto que você vai cumprir e que, se o Senhor agradar, Ele vai te responder. Se Ele agradar do seu voto, com certeza Ele vai te responder. Amém? Então, faça votos e cumpra os seus votos com Deus. Qual que é a importância do voto? O voto é eu me lembrar todos os dias. É igual um despertador no celular, que ele toca e você tem que levantar. O voto, ele me lembra da existência de Deus. Ele me lembra de alguém que existe e é superior a mim. Ele me lembra do Senhor, do senhorio de Deus. Então, esse ano, meu esposo também fizemos o voto de não consumir açúcar branco. Né? Meu esposo, no caso, ele ainda toma café. Café ele não aguentou tomar sem açúcar. Ele tentou tomar o café dele, mas eu não, restringi mesmo totalmente o açúcar. Estou feliz, estou satisfeita. Já eu emagreci depois de ter parado de comer açúcar. Eu quero falar com você. Se esforça para diminuir o uso do açúcar, porque o açúcar, ele além de atrapalhar o nosso corpo, né? Ele trazer doenças para o corpo, ele também atrapalha o nosso cérebro, a nossa mentalidade. Então, foi muito assim de Deus a palavra que o Senhor nos deu e aquilo que Ele colocou no coração do meu esposo para a gente fazer, que é não consumir açúcar, porque Ele ia mudar a nossa mentalidade. E se a nossa mente estiver doente, nosso cérebro estiver doente, dificilmente a mentalidade muda. Mas quando nós intoxicamos o nosso cérebro do açúcar, porque o açúcar nos vicia e deixa o nosso paladar muito hipersensível, né? Querendo só doce.
não sente o gosto das coisas como elas são. O vício no açúcar, ele faz isso. E aí, quando o meu esposo fala, não, vou te ajudar, vou junto com você. E tem sido bênção, para mim tem sido maravilhoso eu ter parado de consumir açúcar. Mais disposição, como muitos de vocês sabem, eu tenho 4 filhos, tenho casa, tenho marido, tenho ministério, gravo aqui na internet, sirvo na minha igreja local, dentro das minhas possibilidades, igual domingo passado. Eu que levei a palavra, então eu tive de ter tempo para estudar, para poder levar a palavra, tempo para ministrar a palavra. Meu esposo ficou com as crianças. Então, se a gente quer ter uma vida que agrada a Deus, cumprir os propósitos de Deus, nós precisamos de disposição, nós precisamos de energia. Eu lembro muito bem do dia quando o Senhor, eu acho que eu já contei isso aqui em algum vídeo, que eu falei com o Senhor que eu queria chegar aos 80 anos do Senhor, pregando a palavra do Senhor, vivendo, a vontade do Senhor para minha vida. E o Senhor falou claramente comigo para me parar de comer aquilo que eu comia. Então foi um choque para mim, porque às vezes a gente acha assim, que eu posso comer o que eu quiser, que isso não tem nenhum reflexo, quando na verdade, daquilo que não entra na nossa boca, que prejudica o nosso corpo, também está diminuindo nossos dias de vida na Terra. Se a gente quer chegar à velhice com saúde, ontem eu estava lendo com meu esposo sobre Moisés, que Moisés, ele faleceu com 120 anos sem perder a visão, sem perder o vigor e a visão. Então, 120 anos. Aonde o Senhor quer nos levar? O que Deus ainda tem que fazer nas nossas vidas? Nós precisamos cuidar do corpo. E se você tem um chamado de Deus, eu tenho que te dizer isso. Uma hora o chamado vai exigir de você corpo, alma e espírito saudáveis. Se você quer cumprir mesmo o propósito de Deus na sua vida, corpo, alma e espírito saudáveis. Então você vai entender a plenitude de Deus. Se Deus ainda não está exigindo de você nada relacionado à sua comida, à sua alimentação, à sua alma, aos desejos da sua alma, à inclinação da alma e ao seu espírito, talvez você ainda esteja no início dessa caminhada. Mas quanto mais você vai aprofundando na palavra de Deus, aprofundando na presença de Deus, Ele vai começar a exigir coisas de você, sim. Ele vai começar a te orientar a fazer isso. Se você fizer e obedecer, você vai viver as promessas de Deus. Então, da mesma forma que o jejum, ele toca. Eu tenho isso na minha mente. O jejum intermitente, ele abençoa o seu corpo. Mas o jejum espiritual, bíblico, ele abençoa corpo, alma e espírito. Então, que nós voltemos às práticas, de orar, de jejuar, de buscar o Senhor, de ler a palavra do Senhor, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se desenvolva de forma saudável. Amém? Então faça isso. Faça um voto com o Senhor. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida verdadeira e sincera com Deus. Tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, vai ser revelado. Então, não brinque com as coisas de Deus. Não desonre a palavra do Senhor. Porque a pessoa que desonra a palavra, ela será desonrada. Mas quem honra a Deus também será honrado. Amém? Então continue o seu propósito de honrar a Deus, de buscar o Senhor, de ler a palavra, de fazer devocional, de buscar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, que nós possamos fazer um voto com o Senhor, Deus, de buscá-lo. Oh Deus, muito obrigado pela aliança que o Senhor fez com o teu povo, por ter nos tirado do Egito, por ter nos tirado da mão do inimigo e nos colocado no reino da luz. Obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus, muito obrigado. Sabe o voto mais importante que eu fiz? Que eu lembro que eu lia um livro do pastor Luciano Subirá, que chama assim, Até que Nada Mais Importe. Foi um livro assim, eu li logo no início da minha caminhada, no início da minha conversão. Acho que eu converti em 2017, 2018 eu li esse livro. Final de 2018. Eu não sou ruim com data, gente, mas eu acho que é isso mesmo. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Falei, Senhor, independente das circunstâncias da minha vida, eu vou buscar o Senhor todos os dias. Eu vou fazer meu devocional todos os dias. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu sei que houve períodos em que eu não consegui cumprir, mas há muitos anos eu tenho conseguido cumprir esse chamado, esse propósito, essa aliança que eu fiz com o Senhor, de buscá-lo diariamente. Foi a mais importante, foi o voto mais importante que eu fiz.
de ler a palavra de Deus todos os dias. Faça esse voto com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor. Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Eu fiz esse voto no ano novo de 2018 para 2019, se eu não me engano. 2019 foi o ano que as coisas mais aconteceram na minha vida. O ano que meu esposo batizou. Depois você pode olhar aqui no meu perfil ou no perfil do meu esposo, falando sobre meu testemunho, mais ou menos meu testemunho. Foi o ano que meu esposo batizou, foi o ano que eu casei. Foi um ano de grandes mudanças na minha vida, pelo simples fato de buscar o Senhor e Deus ir direcionando, que é o que a palavra nos garante. Buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então o melhor voto que você pode fazer com o Senhor é de buscar o Senhor todos os dias, independente das circunstâncias da sua vida. Você vai ver uma grande mudança. Você vai ver Deus renovando a aliança com você, se você cumprir esse voto com Deus. Amém? Esse é o voto mais importante que nós podemos fazer. É o voto de ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, jejuar sempre que possível. Amém? Que Deus te abençoe.